Chegamos até o bloquinho predileto, que é o bloquinho de questões. Vamos embora. Questões CESP sobre processos, conceitos de processo. Olha aqui, questãozinha, tudo atual, né? Tudo 2024, 23, 22, 21. Questões recentes da banca. Então vamos embora. Macroprocesso finalístico, lembra? Macroprocesso amplo, finalístico, porque ele encosta no cliente, são os processos de trabalho ou serviço que representam a essência da organização, sim, são os essenciais, a cadeia de valor que entrega, certo? E promove a efetiva geração de resultados à sociedade, encosta na sociedade, encosta no cliente. Portanto, a nossa questão aqui está, deixa eu pegar aqui minha canetinha, certo, perfeito, o conceito de processo ou macroprocesso, nesse caso, finalístico, essencial, de cliente, encosta no cliente, agrega valor, matou a charada. Questão 2. Os processos primários, ó, bem parecido, ó. A primeira falou finalístico, aquele falou primário, é a mesma coisa. São processos ponta a ponta, multifuncionais, ó, percorrem toda a organização, multifuncionais, são, isso é característica, eles copiaram lá do guia BPM Ciboc, isso é característica dos processos primários, eles percorrem vários departamentos e direcionam as entregas de valor aos clientes. Entrega de valor ao cliente, certa questão. Questão número 3. Processos de suporte, ó, que dá suporte, apoio, são estruturados de forma a dar suporte aos demais processos? Sim. Gerenciar recursos e entregar valor? Opa, o que ele acaba de fazer? Acaba de fazer uma pegadinha. Ele acaba de misturar. A primeira parte estava certa. Processo de apoio, de suporte, não suporte. Agora, não é o processo de suporte que gerencia recursos, nem que entrega valor. O que gerencia recursos, gerencial. O que entrega valor, primário. Então ele misturou os três aqui. Olha só como a banca é sacana. Tem que ficar atento. Quando ele fala de tipo de processo, só aceita características daquele tipo. Aqui ele emendou os três tipos junto aqui, ó, as características. Então, errado aqui, questão 3, errada. Vamos adiante. 4. Na classificação por tipos, processos críticos, lembra? Crítico, criticidade do processo, né? Então, processo. Aí, pegar a canetinha. Aí, processos críticos são aqueles que objetivam superar situações emergenciais e caóticas que surgem. Hã? Os processos críticos buscam superar situações emergenciais e caóticas. O que isso tem a ver com crítico? Nada. Processo crítico, aqueles que são críticos para os resultados, críticos. Agora, superar situações emergenciais caóticas que surgem, isso aí pode ser algum processo transitório lá de gerenciamento de incidentes, alguma coisa assim. A banca fez uma mistureba aqui que nada tem a ver com o conceito de crítico. Errado. 5. Os processos finalísticos, ó, tá vendo que a banca trata ou como finalístico ou como primário, estão vinculados às atividades fim, sim, por isso que é finalístico, e por isso não podem ser classificados como crítico. Como não? Claro que pode. A gente sabe que tem processos finalísticos que são classificados como críticos, né? Porque justamente alguns finalísticos são estratégicos. Então, o não podem tornou a questão 5 errada. Questão número 6. Na gestão por processos, as tarefas são realizadas sob rígida supervisão hierárquica. Ele não falou, mas do que ele está falando aqui? Da diferença de gestão funcional para gestão por processos. Em qual gestão existe rígida supervisão hierárquica? Nos processos? Não. Nos processos são horizontais. A rígida supervisão hierárquica, verticalização, é na gestão funcional. Questão errada. Tá vendo? A banca adora fazer isso. A gente vai ver outras questões iguais a essa. O processo de aquisição de material de escritório é um exemplo de processo primário? Aquisição de material de escritório é um processo para o cliente?
Não, a aquisição de material de escritório é suprimento. Suprimento é o típico processo de apoio, de suporte. Então, não é primário, é de apoio, é de suporte. Questão número 8. A gestão por processos. Na gestão por processos, a natureza do trabalho é repetitiva e de escopo reduzido. Mais uma que ele pegou lá daquela tabelinha que eu te dei de presente, a tabelinha do SWORD. Natureza repetitiva e escopo reduzido é característica da gestão funcional. Perceba, ó, a mesma prova, CNPq analista, gestão por processos, a mesma tabelinha. Supervisão hierárquica, funcional. Repetitivo e escopo reduzido, funcional também. Tudo questão daquela tabelinha que eu te mostrei. Vamos embora. Então, lembra da característica que quando ela está falando de gestão por processos, é por meio de processos, uma estrutura horizontalizada. Então, não é repetitivo e escopo reduzido. São tarefas mais dinâmicas, de escopo mais amplo, motivacional. Lembra? O lado bonito da tabela. Questão número... Foi a 8 que a gente fez antes, né? Só para eu certificar aqui que eu não pulei nenhuma. Deixa eu ver. Isso. Questão 9. Na gestão por processos, em vez de uma visão verticalizada, prevalece uma visão sistêmica focada nos... agora sim. Lado bonito da tabelinha. Então, na gestão por processos, em vez de verticalizado, que é funcional, uma visão sistêmica, foco no resultado, foco no cliente, certa questão 9. Questão 10. Os processos finalísticos estão vinculados à atividade... Oh, parece que acho que eu repeti, né? Desculpa, agora que eu vi que a 10 está repetida com a outra que a gente já fez lá em cima. Acontece, né? Nesse monte de questões aí, de vez em quando acontece. Peço desculpas, mas as que a gente já fez, agora que eu vi que ela está duplicada. Beleza. Descontam um a menos, não são 58, Rafael, são apenas 57. Vou ser crítico, hater, né, pô? Tá, desculpa. Dupliquei uma questão sem querer aqui, nesse mar de questões que eu analiso e separo para vocês. Então, essa aqui, né, a gente já tinha feito antes. Vamos lá. Questão número 11. Processos finalísticos são aqueles que promovem uma visão corporativa e que permeia toda a estrutura hierárquica. O que ele fez? A mesma lógica. Quando ele fala em hierárquico, quando ele fala em vertical, o que é isso? Não é a lógica dos processos, né? Qual é a característica principal do processo finalístico e que não está aqui? O processo finalístico ele tem que encostar no cliente. Em que momento que ele falou que encosta no cliente? Nenhum. E aí vamos lá. Qual é o processo que segue essa lógica hierárquica? O de gestão. Então, o processo que tem essa visão corporativa, hierárquico, são os processos de gestão. Aqui, finalístico, ele tinha que ter falado da característica principal, que é cliente. Onde é que ele falou? Não falou. Então, questão errada. Clássica questão do CESP. Vamos embora. 12. Os processos de gerenciamento têm como característica o contato direto com o cliente. De novo, tá vendo que ele adora cobrar os 3 tipos de processo? Finalístico, principal, primário, de apoio, de suporte e de gerenciamento. Eu pergunto, o de gerenciamento encosta no cliente? Não, o único que encosta no cliente é o processo finalístico, primário. Então tá errado aqui, ele já misturou as coisas, tá? Passando por vários departamentos. Isso aqui, se ele tivesse trocado aqui por finalístico, estaria certo. Mas aqui tá errado. Questão 13. Os processos primários, de novo, né, tá vendo? Ele adora cobrar isso, ó, tudo prova recente.
Os processos primários representam as atividades essenciais de uma organização que ela desempenha, certo? Essa frase é linda. Nascendo no cliente e terminando no cliente. Eu falei sobre isso na aula, essa ideia de que nasce e morre no cliente. Por quê? Porque um processo finalístico, primário, ele é baseado nos requisitos, nas necessidades do cliente. Ou seja, ele nasce por demanda do cliente e ele acaba na entrega de valor ao cliente. Então, um processo primário verdadeiro, ele nasce na necessidade do cliente e ele acaba quando ele entrega valor, o produto, o serviço, o resultado ao cliente. Então, essa frase linda, maravilhosa, tá certa, tá no material, tudo resumidinho para vocês isso. Vamos embora. Questão 14. Processos de suporte são organizados para prover apoio, sim, a processos primários também, com a principal característica. Opa. Vamos lá, vamos por partes. Processos de suporte são organizados para prover apoio a processos primários, certo? Processos de suporte com a principal característica de gerar valor. Não. Os processos de suporte não geram valor ao cliente. Quem gera valor ao cliente é justamente o primário. Então, olha só, a banca fez uma pegadinha e até quem não é bom de interpretação de texto pode patinar aqui, né? Pode ficar pensando assim, ó. Processo de suporte prover apoio ao primário e o primário gera valor ao cliente. Não é isso que ele está dizendo, tá? Ele está falando que o de suporte gera valor ao cliente. Isso está errado. Então, 14, errado. 15. Tarefa é uma decomposição das atividades, decomposição de atividades, aí tu tem que lembrar da hierarquia, dos níveis, né? Que eu tenho macro, processo, atividade, tarefa. E se tiver subprocesso, aí vai estar aqui no meio, entre os dois. Lembra disso. Tem autor que considera subprocesso e autor que não considera a existência de subprocesso. Tá? Por isso que para alguns autores são 4 níveis e para outros são 5. Bom, tarefa é uma decomposição de atividade? Sim, tarefa é um pedaço da atividade. Representar em forma de passos, itens, ações em um fluxo, certo? Certa a número 15. 16. A modelagem de processos admite subprocessos, tá? Rafael, a gente não estudou modelagem, não precisa, porque não é uma questão sobre isso, é uma questão sobre subprocessos. E subprocessos são decomposições dos processos em unidades menores, certo? Então tá aqui, ó. O subprocesso é uma decomposição, um pedaço do processo, certo? Então perceba que o CESP já cobrou a existência de subprocesso. Vamos embora. 17. A definição dos processos críticos a serem trabalhados deve focar a criação de valor para o cliente. Bom, processo crítico gera valor para o cliente? Processo crítico é aquele que é importante, até gera valor para o cliente. Quando ele é crítico e finalístico, ok. Então até aqui está certo. Independentemente dos objetivos. Não, daí não, né? Por quê? Porque o processo crítico ele está ligado aos objetivos estratégicos, ele está ligado à estratégia da organização. Então, esse independentemente aqui tornou a questão 17 errada. Questão 18, vamos embora. Os processos organizacionais são circunscritos aos limites dos departamentos. Nem precisa continuar. Por quê? Vamos lá. Só existem processos limitados a cada departamento? Não. A gente viu que existem processos interfuncionais, processos ponta a ponta, processos interorganizacionais, tem processo de tudo quanto é tamanho. Então, se ele diz que os processos são circunscritos, ou seja, estão limitados a um departamento, está errado. Está errado. Então, 18, errado. 19. Uma organização que adota abordagem de processo pratica a gestão. De novo? Falou em processo, é vertical?
Não! Uma vez que percorre as diversas fronteiras hierárquicas com enfoque nos objetivos do consumidor. Bom, vamos lá. Se ele está falando que percorre a fronteira hierárquica com enfoque, então não é vertical. Então a própria questão dentro dela mesma não faz sentido. Mas a abordagem de processo não é vertical. Errado. Questão número 20. Paulo é empregado que atua na gestão de recursos tecnológicos para promover a capacitação. Ó. Recursos tecnológicos para promover a capacitação dos técnicos de um instituto previdenciário. Tá? Por que ele falou tão específico assim? Porque era uma prova do FUNPRESP. Né? FUNPRESP é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, por isso que ele falou em Fundo Previdenciário, Instituto Previdenciário. Nessa situação, sob o aspecto de gestão de processos, Paulo atua em um processo finalístico. Vamos lá. Em que momento o Paulo atua num processo que encosta no cliente? Nenhum. O que o Paulo faz? Capacitação para quem trabalha na organização. Recurso tecnológico para a organização. Ele trabalha em tipicamente processos de apoio, suporte. Paulo não encosta no cliente. Paulo entrega valor internamente à organização. Processos de apoio. Então, errada a 20. Estão gostando? Entenderam a lógica? Então tá aí. Questão 21. A Sabor e Companhia é uma empresa que adota o sistema de decisão compartilhada, o que é possível porque os poucos níveis organizacionais, uma organização enxuta, né, achatada, possui uma visão integrada dos processos em função dos objetivos e resultados. Ou seja, nossa querida Sabor e Companhia tem uma empresa enxuta, achatada, poucos níveis hierárquicos e horizontalizada, né, com foco no resultado. Dessas informações é possível concluir que a empresa adota um sistema de gestão por processos? É, justamente essas aqui são características da gestão por processos. Certa a questão 21. 22. Uma empresa que investiga procurando culpados para aplicar medidas punitivas e ações de censura por determinada falha ou erro, essa questão forte, né? Então, é uma empresa que fica querendo botar o pessoal aqui, ó, com a corda no pescoço, né? Então, basicamente é isso que ele está dizendo aqui na 22. Onde é que eu parei? Ah, censura ou falha por erro, por meio de processos limitados ao ambiente dos departamentos, ou seja, processo bem restrito, realizando análise processual descontinuada, alto risco de os processos estarem desatualizados, visão fragmentada, individualizada dos problemas. Bom, a gente já percebeu que não é uma estrutura por processos, né? Porque está tudo errado. Provavelmente que estrutura aqui, se não é por processos, a gente conhece o perfil da banca já, a gente já sabe que o outro tipo que ela compara é o funcional. Então, claramente não é uma estrutura por processos. Vamos ver o que a banca diz. Uma empresa com essas características orienta-se por abordagem funcional. Sim, né? Tudo fragmentado, que se diferencia da abordagem por processos, na qual a empresa especificamente trata o profissional como parte do todo e o erro implica evidência de falha. Tá? Então, faltou o acento circunflexo na evidência, mas beleza. Então tá aí, essa questão tá certa. Ele fala um monte de problema, pum, abordagem funcional. Tá certo? A gente já viu o perfil da banca, é exatamente isso. Compara funcional, tudo feio, bobo, errado, com a por processos, tudo lindo, maravilhoso. Então, 22, certo. Questão 23. Olha aqui os níveis, olha aqui a hierarquia. Atividade é a menor divisão do trabalho exclusivamente operacional? Não. Na hierarquia, qual é a menor divisão? Tarefa. Então, a 1 está errada. 2. Tarefa é um conjunto de ações. Não, 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 não. Claramente ele trocou a 1 pela 2. Tarefa não é um conjunto de ações é atividade. Ó. Atividade é um conjunto de ações com procedimentos.
Tarefa é a menor divisão. Ele inverteu a 1 com a 2. As 2 primeiras estão erradas, ó, se as 2 primeiras estão erradas, a gente corta A, corta D, corta B, corta E e já temos até o gabarito, só pode ser a letra C. As próximas 2 têm que estar certas. Processo é um conjunto de operações, que recebe um insumo, agrega valor e transforma em produto. O conceito básico de processo, né? Pega o insumo e transforma em produto, certo? É um conjunto de operações, atividades, é isso. Macroprocesso é a visão mais geral, certo? Em regra, abrange vários processos principais ou secundários, compreendendo mais de uma função. Perfeito, isso é o conceito de macroprocesso. Olha o CESP aí copiando e colando da literatura. Essa é a nossa vantagem de estudar focado na banca, focados na literatura que a banca usa. A gente sabe a linguagem da banca. Quando surgem as questões, a gente já viu aquilo antes, e aí basta pegar a lógica e ser feliz. Tá? Eu vou encerrar esse bloquinho aqui, né? 23 questões. As próximas eu vou deixar para um outro bloquinho de resolução para não ficar muito longo. Já nos vemos.